Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta que a maioria da população de Curitiba reprova a atual gestão federal. 67,4% dos entrevistados disseram desaprovar o governo, enquanto 29,3% aprovam. 3,3% não souberam ou não responderam. Questionados sobre como avaliam a administração do presidente Lula, 5, é isso mesmo, coronel? Isso. 5,3% dizem ser ótima. 13,2% classificam como boa. Para 22,5% é regular, 9,8% acreditam ser ruim e 47%, 46,9% qualificam como péssima a administração. 2,3% não sabem, não responderam. A população curitibana também foi questionada sobre a gestão estadual. 80,2% dos entrevistados disseram aprovar a administração do governador Ratinho Júnior, enquanto 16,8%, mais ou menos é um percentual equivalente, reprovam. 3% não souberam ou não responderam. Perguntados como avaliam a atual administração de Ratinho Júnior, 28,5% disseram que ela é ótima. 38,1% classificam como boa. Isso dá mais ou menos uns 67%. Para 21,9% é regular. Só 4,3% acreditam ser ruim e 5,7% péssima. 1,5% não souberam ou também não quiseram responder. Foram ouvidos 810 eleitores em Curitiba entre os dias 6 e 9 de abril de 2025. O grau de confiança é de 95%. Vamos lembrar que a Paraná Pesquisas foi o único instituto que acertou todas as previsões. Esses famosos aí que medem, inclusive, número de pessoas em manifestação, erraram redondamente. A margem de erro estimada em 3,5% para mais ou para menos. Meu querido Ricardo Rous, é fato que hoje temos um país dividido. O Sul e o Sudeste e o Centro-Oeste reprovam a administração do governo federal e buscam uma alternativa mais ao centro ou ao centro-direita ou mesmo à direita. O Nordeste, embora haja uma queda abrupta, as pesquisas mostram, nas grandes capitais, Fortaleza, Salvador e Recife, ainda é mais equilibrado e no interior do Nordeste ainda é muito forte o apelo ao presidente Lula. Como você vê esta questão? O agravamento da situação econômica com o aumento do preço dos alimentos pode contaminar de vez a popularidade do presidente Lula nos redutos em que ele ainda resiste? Capês, certamente a alta inflação que incide sobre os alimentos hoje, o brasileiro está sentindo isso na gôndola do supermercado em todo o país, vai fazer, já está fazendo em algumas capitais do Nordeste brasileiro e vai fazer com que a popularidade do presidente caia. Isso já é percebido por todos, inclusive pelo próprio governo, que está tentando reagir a todas as maneiras. Essa pesquisa que mostra que o curitibano, no estado do Paraná, reprova em quase 70% o governo Lula, não tem nenhuma surpresa, nenhuma surpresa. A surpresa minha é quem são os 5% que acham que o governo Lula é ótimo, que estão em Curitiba, 5% acham que o governo Lula é ótimo. Quem são essas pessoas? Devem ser filiados aí a partidos de esquerda, pessoal mais próximo ao PT, porque é aí que causa a minha estranheza. Quem que tá vendo o governo como tá, com a política fiscal equivocada que tá, os alimentos na estratosfera, a própria inflação na estratosfera, o governo aumentando cada vez mais a relação dívida-PIB, não fazendo o dever de casa da política fiscal que deve fazer, viajando para todo lugar, elevando o gasto público na estratosfera. Quem olha um governo desse, mesmo indo no mercado e vendo que a inflação está lá em cima e acha que esse governo está ótimo, só pode ter algum interesse diretamente ligado ao governo. Fora isso, não consigo entender a linha de pensamento desse cidadão. E essa queda na popularidade não é só no Paraná, como você bem disse, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, a gente já tem aí essa percepção bem agravada
agravada, mas no Norte e Nordeste também o presidente e o governo do atual presidente já sente na pele queda na sua popularidade, um reduto onde o presidente sempre foi muito benquisto, sempre teve uma votação muito significativa, possibilitando inclusive o sucesso dele nas eleições. Agora, devido a esse desempenho ruim, na minha opinião, do governo, ele vai sofrendo aí com queda drástica na sua popularidade. Thaís Cremasco, Aristóteles dizia o homem é um animal político. Homem, atualizando a expressão, o ser humano, né? Homens e mulheres são animais políticos. Então, embora profissionais, nós também vivemos nesse país e temos a nossa visão. Qual a sua avaliação sobre a pesquisa e a popularidade do presidente Lula e do Ratinho Júnior, que pode ser um potencial candidato a presidente da República? Bom, não tem como negar que Curitiba é um reduto bolsonarista, né? E dentro dessa ideia que acho que é inegável, independente de qual lado a pessoa se veja, é evidente que um reduto que é bolsonarista, de onde veio a Lava Jato, 60% do estado votou no Bolsonaro e hoje 64% desaprova o Lula. É zero novidade dentro dessa dinâmica de polarização. Mas, por outro lado, é inegável que não só com as questões que o meu colega que me antecedeu trouxe em relação à economia, né, um governo que prometeu picanha e hoje as pessoas basicamente não têm o que comer, mas também eu colocaria a questão da segurança pública, né, que é uma coisa que faz com que a população sofra demais, se revolte demais, não tem... E essa sensação de abandono, né, que vem dessa polarização. Então, o Lula, como se o Lula odiasse, né, um estado específico e nada fizesse por aquele estado. Então, tudo isso vai trazendo uma ideia muito ruim para uma nação que deveria estar conjunta, unida, olhando para o mesmo ideal. Mas tem uma crítica específica que eu gostaria de fazer em relação a isso. O governo do PT, e acho que aí está a aprovação de alguns, eu não acho que é ignorância, eu não acho que é loucura, eu acho que existe sim pessoas que aprovam, a gente vive numa democracia e as pessoas pensam diferentes. Então, claro, impedir, né, dizer, quem, por exemplo, concorda com o Lula é ignorante, é burro, não é isso. Trata-se, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vejo, por exemplo, nas pautas sociais, um governo que é bom, sim, para as pautas sociais, para algumas pautas específicas. Está deixando a desejar? Sim, mas Curitiba tem um cenário que a gente precisa olhar em relação ao trabalhador, né? O que em Curitiba os trabalhadores classe média, eles são muito ligados a microempreendedores individuais, né? É um índice muito grande e isso faz com que essa faixa da população sinta-se absurdamente injustiçada por conta das políticas que não olham para esse tipo de trabalhador, que também é um trabalhador pobre, que não é aquele trabalhador que usa o Bolsa Família necessariamente, mas precisaria de um apoio do governo que não existe. Muito bem. Bom, a doutora Thaís Cremasco colocou muito bem. Claro que o Paraná, em tese, é um estado que apoiaria uma visão mais do Moro, que é antítese do Lula. Mas eu pergunto, então, ao coronel Sérgio Marques, Lula, meu filho, só o Nordeste salva? Olha, Capês, nem o Nordeste salva, porque a redução da popularidade do governo do PT é generalizada. Então, o que acontece? Quais os motivos? A alimentação, então lá, o preço do feijão, da laranja, né, do azeite, do café, tudo isso é primeira necessidade. Inflação elevada, o Estado inchado com 39 ministérios, essa política do dano que se recebe, que as pessoas acabam percebendo, né, de conluios com o Centrão. Então, tudo isso vai reduzindo a credibilidade do governo. Não é um fator isolado do Paraná, especificamente da cidade de Curitiba, é um fator geral. Evidentemente que nós sabemos que o Sul e Sudeste e o Centro-Oeste têm uma rejeição natural pelo governo Lula, pelo PT, mas a base do PT, principalmente do Lula, estados da Bahia, estado de Pernambuco, a redução tem sido drástica. Também pessoas de 15 até 35 anos, essa faixa, também há diminuição do apoio ao governo Lula. Das mulheres também, que é um outro setor, fazendo um comparativo com o antigo candidato, o ex-presidente Bolsonaro. Enfim, basicamente nós podemos dizer que o governo atual está degelando,
Por quê? Porque a temperatura está ficando cada vez mais alta. E um dos reflexos da temperatura alta é quando o brasileiro vai no mercado e vê lá que as promessas feitas não foram realizadas. Ô, doutora Priscila Silveira, o coronel Sérgio Marques está com uma vontade. Será que as pesquisas dizem isso mesmo? O que dizem as pesquisas? É isso aí que ele está falando? Por favor. Só para explicar aqui para a nossa audiência, né? Na verdade, a Thaís trouxe que Curitiba, Sul, Sudeste realmente tem uma visão com cunho mais à direita, né? Ela já explicou. Porém, a última pesquisa da Quest trouxe uma desaprovação crescente em 7% desde janeiro. Aí a gente fala no nível nacional, não é? Da desaprovação do governo Lula. Então, ele está em volta de 56%, trazendo a média nacional. Então, a gente não vincula, né? A gente não poderia apenas vincular. O que acontece é que no Sul, a desaprovação é bem latente, ou seja, é gritante. E o outro ponto que eu quero aqui colocar também, desdobrado da pesquisa, é que o Nordeste, assim como ela também tinha colocado, dadas as questões sociais, esse governo de fato, não é? Ele tem essa raiz mais social, de políticas públicas, enfim, era um grande eleitorado do atual governo. E o Nordeste, ele caiu. E hoje, então, a aprovação com a desaprovação, elas se equiparam. Então, eu acho que são sinais preocupantes, né? Porque, como vocês disseram aqui há pouco, o Nordeste seria o eixo, não é? Do eleitorado desse atual governo, onde ele disparava. E a gente tinha uma diferença gritante. Hoje, se já está equivalente, há uma situação a se preocupar. Agora, só para fechar, né, aqui, essas pessoas que desaprovam, o governo Lula tem perdido, inclusive, eleitores que são tradicionais. Eu conheço pessoas que votaram, né, no presidente, que hoje, em virtude do problema da economia, mas não só, a economia é um ponto principal, porque eu acho que um país com economia forte, eu acho que é o que faz alguém ganhar e até perder, né, um governo, na minha opinião. Não sou cientista política, mas eu penso isso. E também eu acho que alguns outros problemas levam em consideração para essa queda, Capês. Eu acho que tem uma comunicação ineficaz, né, do governo, a gente tem acompanhado até a queda de ministro, enfim. A segurança pública e justiça também tem sido, né, ela foi colocada de lado por muito tempo e hoje ela está à frente dos maiores problemas e sendo uma pedra no sapato de todos os governos, inclusive do governo, né, do nosso país. E desgastes políticos, né, por sentenças, por problemas relacionados à questão processual. Já o Ratinho, Capês, para eu fechar minha fala, ele tem tido lá, né, essa aprovação quase que na totalidade, que são 80%, porque ele teria tido aí, e está tendo uma gestão eficiente, ele tem uma aliança de liderança local, ele fez, né, acerto com o prefeito lá de Curitiba, o Eduardo, ele tem estabilidade política, não caiu em tantas coisas, né, em tantos cenários aí de desgaste, e a popularidade dele vem crescendo. Como você bem disse, pode ser que ele desponte aí como um candidato. Eu tive com o Ratinho em 2015, Ratinho Júnior, nós fomos à Universidade de Chicago, fomos fazer uma palestra e ele é muito preparado, é uma pessoa muito competente. Agora, Ricardo Rous, o meu amigo economista keynesiano socialista Leandro Ferreira diz que o Lula é candidato à reeleição e que esse negócio de que não sei se ele vai ser, não sei o quê, é factoide. Então, se o Lula está definido lá, quem seria o adversário? Vamos do cenário de hoje. O Jair Bolsonaro, o principal nome da direita, está inelegível. Quem seriam os possíveis candidatos? Vamos lembrar que os Estados Unidos, essa é uma avaliação que eu vi de alguns economistas, caminha para uma recessão. Porque a dívida externa norte-americana é de 36 trilhões de dólares. Ao final desse ano, eles terão mais 2 trilhões de dólares, que é fruto do déficit fiscal. Eles vão para 38 trilhões de dólares. E 80% dessa dívida deve ir vencendo nos próximos 4 anos. Se os Estados Unidos mantiver uma economia aquecida, com uma inflação em alta, o Fed vai subir a taxa de juros. Uma oscilação de 1% só são 280 bilhões de dólares por ano, só que é o orçamento que a China gasta com o aparato militar. Então, mais ou menos, ela gasta 290. Eu pergunto a você, em um cenário em que nós não conseguimos controlar o déficit fiscal, estamos gastando mais do que arrecadando,
asfixiando as empresas com uma arrecadação recorde. Nunca se arrecadou tanto imposto no Brasil. E mesmo assim o governo continua gastando mais. Só agora que deu uma equilibrada, mas já tem um acumulado muito grande. E não gasta para investir em infraestrutura, torra em bens de consumo e políticas assistencialistas. Pergunto a você, em a economia caminhando assim, quem você acha que poderia representar com carisma e capacidade de gestão o lado que faria anteposição à campanha de Lula? Capês, sendo bem direto para você e também emitindo aqui uma opinião. Em o presidente Bolsonaro sendo inelegível como está, vamos supor que ele fique, porque eu acho que o candidato da direita é Jair Bolsonaro, não sendo Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas é o melhor nome que a direita tem hoje, mais preparado, faz uma excelente gestão em São Paulo, já é um nome que vem sendo bem ventilado nacionalmente, está bem colocado nas pesquisas, passível de derrotar o atual presidente Lula, principalmente se a economia continuar caminhando como está, essa sensação alta da inflação, a sensação de inflação na estratosfera, principalmente nos alimentos, que bate no bolso do brasileiro de maneira geral, de A a Z, e aí o brasileiro sentiu no bolso, ele culpa indiretamente o presidente da República. Então, em sendo Lula candidato, as coisas continuando mais ou menos como está, tem muita água para passar debaixo da ponte, você é um político experiente, sabe disso, é cedo, mas em o quadro continuando como está, na minha opinião, Tarcísio de Freitas é o melhor nome que a direita tem para ser o candidato, representando esse espectro político e possivelmente tendo Michele Bolsonaro como vice. É um nome fortíssimo também. Tudo bem, como diz Ricardo Rous, é cedo ou tarde demais. Doutora Thaís Cremasco, não necessariamente quem a senhora prefere ou aprova ou aprecia, quem seria um possível candidato que faria uma queda de braço equilibrada com o presidente Lula, que mantém seu carisma e sua força eleitoral, isso é inegável. Quem do outro lado poderia ser? Eu acho que o Tarcísio não será candidato a presidente. Eu acho que ele vai ser candidato à reeleição para governador, andou dando puxão de orelha em uma turma que estava se assanhando aí, para já sair candidata. Mas eu quero ouvir a opinião da doutora Thaís Cremasco, que eu gostei dela. Tem opiniões fortes, determinada e fala sobre tudo. Gostei da nossa debatedora aqui. Bom, vocês estão desafiando na minha sororidade, o meu feminismo. Não gostaria de falar mal da possível candidata Michele Bolsonaro, mas para mim é uma piada pronta, né? Acredito sim. Também votaria não, né? Acredito que seria o Tarcísio o candidato e com a Michele como vice, para mim é uma piada de mau gosto, né? Claro que nós, mulheres, já sofremos com a misoginia dentro da política, mas uma pessoa com o despreparo da Michele para ser vice-presidente do Brasil é algo assustador, ao meu ver. Mas viva a sororidade, vamos torcer para que tenham mulheres na política, independente de quem. O que eu gostei da sua fala, Thaís, foi eu votaria, aí depois talvez, quer dizer, meio voto já no Tarcísio aí, hein? Votaria em dizer que seria ele, né? Mas não. É brincadeira. Mas, meu querido Coronel Sérgio Maro, agora eu vou que a Thaís Cremasco está com má vontade com a Michele Bolsonaro. Ela tem carisma, a população gosta dela, tem um nome forte na política. E você sabe, né? Um líder ele tem que ter bom senso, porque são os técnicos que acabam montando os ministérios. Se bem que nesse governo não estou vendo muito técnico em ministério. Mas qual a sua opinião, Coronel Sérgio Maro? Quem você acha que ali faria um Corinthians e Palmeiras, um Flamengo e Fluminense, um Grêmio e Inter, um Atlético e Cruzeiro, um Bahia e Vitória, um Santa Cruz e Sport, um Fortaleza e Ceará? Bom, eu nem acredito que o Lula será o candidato. Eu acredito que a esquerda vai ter que inventar um outro nome para substituir Lula. Eu não acredito, inclusive, da participação de Lula na próxima eleição. Mas, para a direita, inclusive, nomes para a esquerda, nós temos até o próprio ministro Dino, a primeira Janja, né, também que poderia ser a candidata, né, que estão trabalhando, preparando a ela, principalmente porque ela não pode falar muito, tanto que o Instagram dela foi calado, né, porque ela não pode abrir a boca, porque sempre dá algum problema quando ela abre a boca. Mas, em relação à direita, eu vejo, por exemplo, não o nome de Tarcísio de Freitas para 2026. Eu acredito que Tarcísio de Freitas vai ser candidato para reeleição em São Paulo, vai ter uma vitória, pelo menos hoje, uma vitória tranquila. Ele vai estar se preparando para 2030.
Mas agora, para a direita, há o nome do próprio governador Caiado, também pelo estado de Goiás, o próprio Ratinho Júnior, pelo estado do Paraná também. Não podemos descartar também Michele Bolsonaro, mas eu acredito que Michele Bolsonaro saia como senadora por algum estado e não como candidato a presidente ou vice-presidente, acredito que saia como candidata a senadora. Então, vamos assim dizer, para a direita existem vários nomes a serem escolhidos e nenhum denominador comum por enquanto. O que está mais difícil hoje é a esquerda brasileira escolher um nome no lugar de Lula, porque Lula acabou não formando substitutos. É verdade. Então esse é o grande problema da esquerda brasileira hoje. Ela tem nomes que todo mundo conhece, como por exemplo o Haddad, mas com certeza o Haddad ele vai entrar para perder. Todo mundo já sabe sobre essa questão. Agora, qual seria outra liderança? O Boulos, ele tem uma... Ali dentro da bolha, ele é grande, ele é forte, mas fora da bolha, ele não é... Já não ganhou para prefeito, né? Exato. Acho difícil. Então, fica difícil a esquerda também, nesse momento, indicar alguém. Bom, você teve má vontade com a Janja, viu? Assim como muita má vontade. A Thaís Cremasco ficou brava com você. Muito. Não fala mal da Janja. Então eu pergunto... Vou perguntar para as mulheres. Primeiro para a Priscila Silveira, depois para a Thaís. Só mulheres. Tá. Janja contra Michele Bolsonaro. As mulheres disputando o poder. O que vocês acham? Eu vou falar a minha opinião. Então, assim, a gente tem que fazer uma retrospectiva falando da Dilma. A Dilma, eu penso assim, pelo menos eu não conhecia a Dilma, ela tinha já trabalhos dentro do governo, né? Ela tinha cargos diretivos e ela foi transformada numa candidata que veio a ter louros, ou seja, ganhou a presidência quando ninguém pensava que isso fosse possível, né? Uma mulher na presidência. Então, aqui eu acho que é plenamente possível, até mais para a Michele, né? Por quê? Vou explicar. A Michele, ela fala com um público em específico, que é o público religioso, né? Então, ela fala um pouco mais com as mulheres, ela tem um carisma um pouquinho mais trabalhado, acho que ela foi instada a fazer isso, e a Janja, não. A Janja, ela é mais fechada, ela não tem, né? Então, acho que estaria mais para a Michele. Mais para a Michele. Michele ou Janja? Janja é formada em Ciências Sociais, com MBA em Sustentabilidade, faz curso de altas habilidades e é uma pessoa altamente estudada, né? Michele Bolsonaro está fazendo curso de letras online, mas não terminou ainda, daí decidam vocês. Muito bem, tá aí. Só uma observação. Deixa a Thaís falar. Não, essa é uma pergunta para as mulheres, deixa elas. Não te mete com as mulheres. Elas têm todo o direito de dar opinião. Deixa eu só falar uma então coisa. faz você a réplica e fecha, porque a palavra era sua. Eu não aleguei aqui a questão de conhecimento, né? Eu aleguei a questão política mesmo, sem coração para um para outro. Eu aleguei quem tem mais carisma, quem tem mais proximidade. Eu acho que, continuo insistindo, que independente de conhecimento, a Michele teria mais cativo. Coronel Sérgio Marques, por favor, essas mulheres. Essa é uma pergunta para você vai descer o sarrafo e eu não quero isso. Não, não vou. Você vai sim.